precisa ser profetas para o dia do juízo. Esse é o capítulo 9 de Leonard Ravenhill. Segue a leitura. Vamos estar aí discorrendo a você o que significa isso que o leitor do livro quis dizer, que a cabeça de Paulo que está mesmo prestes a rolar. Disse, e daí? Então, diante de Agripa, esse destemido discípulo não tem medo, nem usa de meias medidas. Na verdade, ele não consegue ser falso. Em nenhuma situação, nem em nenhum lugar, nem em lugar algum, né? Paulo ele sempre foi autêntico. A coragem física é uma forma pela qual o homem pode se distinguir, mas a coragem moral, que não treme antes as opiniões dos outros, sejam eles quem forem, é outra coisa. Paulo possuía esses dois tipos de coragem, que fizeram dele um Daniel cristão, numa cova de leões. Isso, Romano. Os homens poderão destruir o corpo de um profeta, mas nunca destruirão o profeta. Mas, como eu ia dizendo, quando Paulo se apresentou perante o rei Agripa, já estava com a cabeça prestes a rolar, ciente de que já estavam perto os pés daqueles que o sepultariam. Ele prega com maior fervor, a ponto de aquele rei imoral gaguejar. Por pouco me persuades e me fazes ser cristão. E também Festo, que era um dos convidados, esquece as regras da boa educação e interrompe-o. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Ao que o apóstolo responde, não estou louco. Ó excelentíssimo Festo, acho que o tom de voz que ele empregou aqui dava a entender que os ouvintes aqui estavam loucos. Mas diga-me, quando pregamos o evangelho hoje, alguém acha que estamos loucos? Pelo contrário, não podemos fazer pregações muito taxativas, não é mesmo? Afinal, temos que pensar em nossa reputação, nas multidões que vêm ouvir-nos, nas ofertas que temos que levantar e nos tantos anos que já temos de ministério. Faz alguns anos, os metodistas realizaram uma convenção anual em Nashville, ou Newcastle, na Inglaterra, e a conclusão a que chegaram é que, a despeito dos grandes esforços e empreendimentos nas campanhas de evangelismo em massa e da preservação dos conversos pelo trabalho de discipulado, a vela do evangelismo está quase apagada, mas entre eles existe um homem de grande coração, de visão ampla e de grandeza de mente. Um deles é Edwin Sangster, teólogo, escritor e agora também presidente da Junta das Missões Nacionais. Ele não refuta a acusação de que o metodismo está enfermo, quase à morte. Mostra-se convidado e comove outros. Ouça o que ele diz. Estamos lutando contra uma doença estranha nas profundezas da alma da nação. E para elas temos que empregar uma profunda terapia de raio-x, que ainda não conseguimos definir com clareza. E depois acrescenta: esse raio-x será que é o mesmo aqui que eu tenho visto na palavra? Onde as pessoas estão usando a palavra ao seu prazer e está fazendo revelamento da palavra ao seu prazer, e o Espírito Santo me mostra que a escrita ali tem outra direção? E depois acrescenta: acredito com tristeza que o
Agnosticismo está se desenvolvendo na Inglaterra em vez do avivamento que os metodistas tanto desejam. E creio que mesmo que o número dos presentes fosse menor, poderíamos ter a convenção de todos eles. Poderíamos ter a conversão de todos eles. Mas o que acontece é que até os que estão nos púlpitos têm problemas de incredulidade. E enquanto a igreja vai se tornando fria, ineficiente, as cadeias e as varas de família, onde se julgam os divórcios, são cada vez mais superlotadas. Deve ser este o clamor dos mártires. Não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Eu dos vivos, quero dizer, dos que realmente estão vivos, que têm a vida de Deus. Será? Julga a minha causa contra o meu adversário. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles chamam de dia e de noite? Não há dúvida de que se aproxima um momento em que Deus não poderá mais aplicar a sua graça, e então o castigo será inevitável. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Há milhões e milhões de indivíduos em trevas por não terem luz. Contudo, as grandes democracias são os maiores culpados, pois possuem luz, mas abafam-na, escondem-na debaixo de um alqueire chamado comércio, ou de uma cama chamada ociosidade. Certamente um pecado como esse, tão semelhante ao de Sodoma, merece um castigo igual ao dado a Sodoma. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, turma soberba, fartura de pão e próspera de tranquilidade. Teve ela as suas filhas, mas nunca amparou o pobre necessitado. Ezequiel 16:49. E estes dias em que vivemos, dias de iminente destruição, precisamos de profetas, homens santos que falam a parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. E se Deus não estiver operando através dos pregadores, acho melhor pararmos de vez, mas a verdade é que ele opera sim por meio deles. Nem Gideão, nem ninguém sofre perseguições por causa das suas visões. São as suas ações que provocam a ira daqueles que foram ofendidos. Basta que Gideão saia à meia-noite e derrube o poste ídolo de Baal, para o inferno desgarrar-se sobre ele toda a sua fúria. Basta que João Batista chame os sacerdotes de raça de víboras e censure a conduta adúltera de Herodes para assinar sua própria sentença de morte. Não há dúvida que precisamos de profetas nesses dias de apostasia, em que os cultos e seitas divulgam suas crenças distorcidas e as suas meias verdades. Será que a terra ainda vai ter de suportar por muito tempo esse sistema bem organizado, mas paralisado, que se chama cristianismo? Estará Sangster com a razão quando afirma que ainda não encontramos um remédio para a grave enfermidade que assola a nação? Talvez seja mais correto dizer que estamos desprezando o velho método de proclamar arrependimento, regeneração e santificação, mas bem no fundo do meu coração guardo comigo um consolo e quero compartilhá-lo com os leitores agora, quando vier aquele avivamento enviado por Deus direto do céu,
em poucas semanas se desfará os males que o pernicioso modernismo levou aos elaborando. E quando soprar esta ventania do Espírito, os enganosos doutores e divindades verão derrubar-se a casa que edificaram sobre a areia. A interpretação humana, as interpretações humanas da Bíblia, a mente da humanidade está doente, o seu coração fraco pelo esquema montado pelos homens, Estamos no fim da linha, já que está tudo pronto para ser a maior detonação de todas as épocas, que esmigalhará a terra com a destruição atômica, e o inferno se acha de boca escancarada para engolir os despojos que os iníquos modernistas ajuntaram quando venderam o sangue de Cristo por um prato de cozinhado vermelho. A chamada alta crítica. Desperta, braço do Senhor, reveste-te de toda a força. Chegou a hora do avivamento. Vivemos a era da condenação. Onde estão os homens de Deus? Um profeta pode operar milagres, mas precisa ter uma mensagem. O homem do mundo está confuso, indagando. Deus tem alguma mensagem para nós, é que Ele sabe que ninguém mais tem uma mensagem coerente. Mas como Deus não pode mentir, as profecias do Joel 2 e Malaquias 3 se cumprirão. De repente virá ao seu templo o Senhor, que é maravilhoso, consolo para nós. No momento a sequidão, no seguinte a libertação. 10 minutos antes de João Batista chegar a casa, ninguém sabia que ele estava por ali. E o que aconteceu naquela época irá acontecer também no futuro. Tenho certeza Deus terá o controle total dos ouvidos, coração e vontade de um homem. E alguns que no momento estão passando despercebidos surgirão proclamando no poder do Espírito as verdades candentes que esta geração precisa escutar. Suas palavras serão ardentes como metal líquido, e Deus espera com grande paciência, mas quando ele se erguer, quem pode suportar o dia da sua vinda? E quando o Espírito Santo o Espírito Santo operar pessoas que agora estão entregues ao pecado, irão quebrantar-se e se arrepender. O Kremlin estremecerá quando souber da operação sobrenatural de Deus que estará ocorrendo na China. Que Deus suscite logo um avivamento na China, Rússia, Alemanha e outras nações que estão sendo queimadas com fogo do comunismo. Primeiro, porque esses povos precisam de mais dele. Depois, para que as nações livres se sintam enciumadas com Jonas quando viu a população de Nínive se arrependendo. O processo é muito longo. Para que o faraó capitulasse, foram necessárias 10 pragas. Depois disso, os israelitas foram conduzidos à vitória por Moisés, o profeta. Hoje estamos vendo outras 10 pragas, mais sinistras, eficazes e poderosas do que aquelas, pois afetam o mundo todo e não se acham confirmadas apenas ao Egito. E, no entanto, essas 10 pragas não lograram tocar o coração do homem moderno, mas
lograram tocar o coração do homem moderno, mas se tornaram ainda mais ímpio. Será que não haverá um Moisés contemporâneo nosso? Vamos permitir que esta geração pereça escravizada em um cativeiro moral e continuar aqui sentados de braços cruzados sem fazer nada? Será que vamos continuar sendo apenas espectadores que contemplam tudo como os hipnotizados, enquanto Lúcifer, que já está com milhões de almas acorrentadas pelo caminho largo para as trevas eternas? Precisamos descobrir o segredo daqueles homens benditos que falam a palavra de Deus, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, fecharam bocas de leões, daquele leão que anda em derredor, procurando alguém para devorar. Nunca, numa época como a nossa de destruição iminente, este cristianismo cheio de Deus, de profeta, movido por ele, precisa ser profetas de Deus. Precisa ser profetas de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Disse aqui Duncan Campbell: a necessidade mais premente de nossos dias é de um batismo de santidade, uma demonstração de um viver justo. Agora que disse George Crowley: ele veio trazer fogo à terra, e ele já arde em alguns corações, mas se todos pudessem incendiar-se e todos partilhar da mesma bênção. No batismo da pomba celeste do Espírito Santo, seja meu coração o altar, o teu amor a chama. Deus glorioso, o Senhor é poderoso. Precisa-se profetas para o dia do juízo, capítulo 9. Que Deus possa vir diante dessa palavra poderosa deste livro aqui, meus amados irmãos. Que Deus os abençoe com entendimento, que o Espírito Santo, o amabilíssimo Espírito Santo, esteja em vossos corações dando entendimento, né? Aqui desde um pedacinho aqui que ficou marcado na minha mente aqui. Mas diga-me, quando pregamos o Evangelho hoje, alguém acha que estamos loucos? Sempre tem alguém que nos acha loucos, né? Sempre tem alguém para nos condenar, para nós desistirmos. Sempre vai ter alguém, né? E não pense assim. Pelo contrário, não podemos fazer pregações muito taxativas, não é mesmo? Afinal, temos que passar em nossa reputação nas multidões que vêm ouvir-nos, nas ofertas que temos que levantar. E nos tantos anos que já temos de ministério. Então, me diga, né? Quando pregarmos o Evangelho hoje, alguém acha que estamos loucos? Por causa de tantas coisas, de responsabilidade com o prédio, com as contas, e ter que falar não só do Evangelho, e ter que ficar lembrando o corpo, lembrando a Irmandade o tempo todo que tem que abençoar. Ou se a pessoa não conseguir abençoar o ministério com vida própria, assim, com argumento próprio, sempre tem que ter uma responsável, sempre tem que ter uma pessoa lembrando, sempre tem que ter uma pessoa lembrando do compromisso, que os compromissos vêm, tem que ser honrado com o dono do prédio, com água, com luz, com segurança, com
com todo tipo de situação. Então, que o seu coração esteja aberto, a sua mente perceptível para você entender que além dos seus compromissos normais, o compromisso com Deus, da obediência, do amor ao dízimo, né? Dar a Deus aquilo que é de Deus, e os outros compromissos também serem cuidados com carinho, né? Para que não tenha nada que ninguém falar a seu respeito, para que o Senhor venha apurar a operar através da sua vida, em qualquer situação, em qualquer negócio, qualquer horário que você estiver na batalha, né? E o Senhor estará contigo diante da retidão de seus passos. Amém? Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Receba a sua vitória. Tenha dias longos, vida longa e prósperos, com saúde e felicidade, paz, alegria, longanimidade, mansidão, né? Fidelidade e tudo mais. Em nome de Jesus. Amém?